Olá, jovem adventista, chamado ao compromisso é o título da nossa lição do dia de hoje. Enquanto eu vou voltar para um ponto anterior que eu gravei já essa semana, porque ela é uma parte importante da lição de hoje, eu vou ir conversando um pouco com vocês por aqui, tá bom? Eu acredito que a lição do dia de hoje deve ter sido a lição mais esperada deste trimestre, onde eu já venho frequentemente, há alguns dias, citando sobre o outro poder, E eu já me perdi de quantas vezes já repeti essa referência que identifica esse falso sistema aqui nos vídeos, durante todo esse trimestre, E se o editor dos vídeos, for colocar quantas vezes eu já repeti isso, deve dar umas centenas de vezes que eu repeti tal referência, E é mesmo, eu me lembrei que eu mesmo sou o próprio editor, Essa vida não tá fácil não, ainda não. Eu mesmo faço o resumo da lição, eu mesmo gravo, eu mesmo edito eles, Eu mesmo tenho vários compromissos diariamente, também tenho os meus filhos, trabalho ainda lá no meu serviço na usina nuclear. E você, já ouviu falar da usina nuclear de Angra dos Reis? Quer que eu grave os meus vídeos da lição lá também? E se você quer que eu grave alguns vídeos lá, igual eu fiz como nessa semana gravando aqui em Paraty, escreva aí nos comentários. Enfim, é tanta coisa, que eu não tenho tempo para fazer muitas coisas, E você tá achando que não? Tá achando que é fácil? Eu me lembro de uma vez que eu parei lá na beirada da praia lá do serviço, pra chorar um pouco. Antes mesmo das lágrimas começarem a cair, eu me lembrei que já tinha outra coisa para eu fazer, Eu tive que voltar pro trabalho. Não é fácil não, tá difícil até para chorar. Mas enfim, chega de enrolação, Já estamos aqui chegando no local da gravação e vamos lá para a lição do dia de hoje, Deixa eu só chegar ali mais pra frente ali para me ajeitar melhor, Para a gente dar início à nossa lição do dia de hoje, Sem enrolação. Vamos parar de enrolação. Aqui comigo não tem enrolação. Vamos lá. Aqui estamos nós de volta, E vamos pro vídeo da lição do dia de hoje. Quando estudamos as profecias do livro do profeta Daniel, em conjunto com o livro do Apocalipse, conseguimos desvendar grandes mistérios que, com o auxílio dos relatos históricos, vemos que como cada detalhe das profecias se encaixaram e se cumpriram perfeitamente na história da humanidade, Que nós até já vimos aqui durante o trimestre, quando trouxemos aqui um pouco das informações que resumidamente aprendemos o seguinte, que Nabucodonosor sonhou com uma estátua com diferentes metais representando impérios sucessivos e que Daniel teve uma visão de 4 animais que simbolizavam os mesmos impérios, a saber Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E como falei, quando olhamos para os relatos históricos, vemos cada detalhe das profecias se cumprindo exatamente como foi anunciado. E na lição do dia de hoje, iremos aprofundar um pouquinho no período profético das pernas de ferro da estátua que Nabucodonosor sonhou e sobre o poder do 4º animal que Daniel teve a visão, que representam o mesmo período, a saber, o período que Roma governou sobre o mundo. Existiram 2 fases deste governo de Roma, onde primeiramente a Roma imperial governava, porém posteriormente Roma papal, ou seja, os papas passaram a ter maiores poderes neste mesmo período. E eu gostaria de chamar a nossa atenção para alguns detalhes dessas revelações e profecias encontradas nas descrições que Daniel relatou. Você se lembra que falamos que o poder do chifre pequeno, no qual a profecia diz o seguinte, que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e eles, os santos, seriam entregues na mão dele por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Sobre essa profecia, trouxe para vocês a informação de que esse poder do chifre que surgiu mudou os tempos e a lei. E já falei quais as mudanças que ela realizou. E se você não viu os outros estudos, acompanhe eles na playlist que estarei colocando nos cards aqui em cima. Só que, além desses detalhes, a profecia também mostra que esse poder causaria uma grande perseguição contra os cristãos e que essa perseguição duraria muito tempo. Na profecia fala sobre 1260 dias. E como já vimos no estudo anterior, esse período não é literal, mas simbólico. Ou seja, esse período na verdade seria de 1260 anos. E durante esse período, esse sistema falaria coisas contra o Altíssimo. E quando vamos para a história, só existe um único poder que se encaixa nessa descrição.
E com todo respeito às pessoas que fazem parte desse sistema, eu aqui não falo contra as pessoas, mas contra esse sistema que esses líderes religiosos vêm construindo e esse poder que a história não deixa mentir, que realizou grandes perseguições contra os protestantes, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E você pode encontrar até mesmo nos documentos da Igreja Católica, na encíclica de 20 de junho de 1894, escrita pelo Papa Leão XIII, que resumidamente diz que os papas ocupam o lugar de Deus, o Todo-Poderoso, na Terra. E o dicionário eclesiástico Ferraris acrescenta que o Papa é de tão grande dignidade, tão exaltado, que não é um mero homem, mas como se fosse o próprio Deus e o vigário de Deus. Essa bula papal, endossada pelo dicionário, nos mostra o quão pretensioso é esse poder. E isso não é nada menos do que palavras proferidas contra o Altíssimo, assim como profetizado pelo profeta Daniel e no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, disse a respeito de alguém que procuraria usurpar o lugar de Deus. Qualquer semelhança não é mera coincidência, assim como essa cidade de Paraty, a qual nós estamos. Eu não sabia disso, mas ouvi falar que a cidade de Paraty foi construída a partir do próximo take que vocês vão ver aí agora neste momento. E como falei que iríamos para um outro take, aqui estamos de volta. Aqui para esse lugar que eu já mostrei para vocês nesta semana. Essa daqui é a igreja de Santa Rita, que foi construída no formato de um dedo, fazendo referência ao dedo de Deus. Vou mostrar ela aqui melhor para vocês aqui, ó. Olha lá, o formato de um dedo. Não sei se vai dar para ver aqui, mas seria assim, ó, formato de um dedo de Deus, apontando lá para o céu. E ao lado dela nós temos o cemitério. E daqui, ó, dessa construção aqui, foi tirado o nível para a construção de toda essa cidade antiga, da cidade de Paraty, ou se não quase toda ela. E toda essa construção antiga faz referência à maçonaria. E agora aqui, né, um outro take, dentro do outro take aí que nós estamos fazendo aí agora nessa lição, aqui tem mais um símbolo da maçonaria na entrada da cidade, ó. Este aqui é mais um símbolo maçom, onde que mostra que a cidade, sim, ela, vamos dizer aí que ela tem os seus líderes, né, os seus importantes da maçonaria aqui também. Ou seja, há muito significado por detrás de muitas coisas que nós vemos que nós nem sabemos. E eu fiquei sabendo disso essa semana. Inclusive ali nas janelas ali da casa ali também, a construção dela faz referência ao olho de Horus ali, a pirâmide de cabeça para baixo. E na esquina ali, ó, daquelas casas ali, ó, das duas ali, ó, tem pedra ali, era onde residia alguns maçons. Então, quando algumas pessoas chegavam ali naquelas casas e batia 3 vezes ali naquela porta ali, eles seriam bem recebidos, porque esse era um dos sinais ali que os maçons eles tinham, não sei se tem ainda no meio deles. Agora vamos voltar para o take anterior. Enfim, voltando para a lição de hoje, o autor fez um outro comparativo muito profundo sobre o relato do acontecimento a respeito da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandou construir e obrigou a todos os seus súditos que estavam abaixo do reinado dele que adorassem a imagem que ele havia feito. Esse relato tem uma representatividade não somente para aquele povo de Babilônia que viveu naqueles dias ali daquele governo, mas também possui uma representatividade para o nosso tempo do fim, no qual aqueles que se recusarem a se submeter ao sistema do governo mundial futuro, que não será regido apenas por uma nação, mas por muitas, em conjunto e também tendo como base as ordens da Igreja de Roma, não poderão nem comprar nem vender, não terão direitos nenhum, se não aceitarem os termos de uso, política e privacidade desse grande sistema. O nosso chamado ao compromisso que é o título da nossa lição do dia de hoje, não é esse, que Cristo é o fundamento sólido sobre o qual a igreja dele está edificada. Essa igreja se baseia na palavra dele e é guiada pelo Espírito Santo. Enquanto, por outro lado, a Babilônia está alicerçada em ensinos e tradições ensinadas e criadas pelo ser humano. E todos aqueles que participam desse falso sistema são chamados a saírem do meio dela. Saiam dela, povo meu, para que não sofram com os flagelos que derramarei sobre ela. Assim diz o Senhor. E você, vai aceitar esse chamado ao compromisso ou não? Que o Senhor te dê forças para sair do meio dela. Esse foi o resumo da lição do dia de hoje. O Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima.
Chamado ao compromisso é o título da nossa lição Jovem Adventista do dia de hoje.